Olá, querido irmão, querida irmã. Com a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da Quaresma, tempo de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, tempo intenso de renovação do nosso batismo, de preparação para aqueles que vão receber o Santo Batismo no Tríduo Pascal. Hoje quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a liturgia da palavra da quarta-feira de cinzas. Olhar um pouco o texto bíblico, escutar esse texto e principalmente acolher o convite que o Senhor nos faz para nos reconciliarmos com Ele. Peço a você, por favor, deixa aí o seu joinha no vídeo, compartilha com seus irmãos de comunidade, se inscreva no canal e apoie esse nosso trabalho. Se você tem aí em mãos o folheto da missa da quarta-feira de cinzas, ou aquele missal cotidiano, missal que sempre traz também as leituras, ou se quiser já verificar da sua Bíblia, o Evangelho, todos os anos, é sempre esse trecho que nós temos do Sermão da Montanha, que é Mateus 6, do 1 ao 6, e do 16 ao 18. Mateus 6, do 1 ao 6, e do 16 ao 18. Sempre gosto de contextualizar, cada texto bíblico que nós vamos ler. Esse trecho, ele pertence a um bloco maior, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Esses 3 capítulos constituem o bloco do Sermão da Montanha, que fala da nossa identidade de cristão, o que é ser o cristão. E o trecho de hoje, nós temos aqueles momentos em que Jesus vai nos relembrar as práticas da penitência, da proximidade com Deus, mas viver cada uma delas diante apenas do Senhor. Preocupar-se com o Pai que vê, não é o olhar do outro. Então, olhando o texto, vocês vão observar que Jesus começa com uma advertência. O tempo da Quaresma, vejam, Jesus não estava preparando os discípulos diretamente falando para o tempo da Quaresma. Ele estava preparando os discípulos para a vida. Tudo o que a gente fala no tempo da Quaresma serve para a nossa vida. Todos os valores, todas as práticas penitenciais, toda a oração que a gente faz na Quaresma não é só para a Quaresma, é para a vida. Então, a Quaresma é como se fosse um grande exercício para a nossa vida. Se a gente compreende isso, a Quaresma sempre é um momento de transformação da nossa vida. E Jesus vai dizer assim: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. É um cuidado de Jesus mostrar aos discípulos que o grande julgamento, o grande olhar que nós devemos ter respeito e reverência é sempre o julgamento e o olhar de Deus, porque é Ele que nos conhece dentro do nosso coração. As outras pessoas podem nos julgar por um momento de fraqueza, podem nos julgar por algum momento que aparentemente alguma coisa foi assim ou foi assado. As outras pessoas podem nos julgar por várias circunstâncias, mas aquele que nos conhece por dentro é somente o Senhor. Então, que a nossa preocupação não seja viver uma justiça aos olhos dos homens, mas diante do nosso Pai, como diz o Senhor, que está nos céus e conhece aquilo que está oculto, conhece aquilo que está inacessível ao olhar das outras pessoas. E nesse momento Jesus começa então a repassar algumas coisas importantes. Ele diz assim: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. A esmola é o sinal da caridade, é o socorro àquele que precisa. A palavra grega elemosine, ela significa reparar a injustiça.
Vejam que a ideia da esmola, ela não é alguma moeda que a gente entrega para se livrar de uma pessoa, mas o sentido bíblico significa a reparação das injustiças. E Jesus diz: quando você vai praticar a sua caridade, quando você vai fazer o bem, não faça isso para ser visto pelas outras pessoas. Porque se você fizer e for visto pelas outras pessoas, você já vai ter recebido a sua recompensa. Faça apenas de maneira que o teu Pai, que está escondido, veja o bem que você faz, e é Ele então que te recompensará. Depois Jesus repassa o tema da oração. Ele diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Aqui é importante a gente entender que Jesus fala: não faça para ser visto. Óbvio que se você vai ao templo para rezar, se você vai à igreja para rezar, outras pessoas vão te ver. Mas você não está ali para ser visto pelos outros. Você está ali para se encontrar com o Senhor. E a mesma coisa as outras formas de oração, que a gente faça porque na oração nós nos encontramos com o Senhor. Na oração nós podemos ouvir o Senhor. Agora você imagina que coisa triste. Alguém que se aproxima do outro para ser visto por muitas pessoas. Alguém que se aproxima de Deus não para poder falar com o próprio Senhor, mas para ser visto e elogiado pelas outras pessoas. Que entre nós isso não aconteça. O terceiro ponto que Jesus fala no Evangelho dessa quarta-feira de cinzas é sobre o jejum. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Novamente, o jejum, essa prática de pular uma das refeições, não tomar uma das refeições, para que aquela sensação de fome, aquele desconforto da fome, faça a gente lembrar o quanto a gente precisa de Deus. Se até o alimento é importante e essencial, mais importante e ainda mais essencial é a nossa vida de fé. Mas quando alguém começa a fazer penitência e espera ser elogiado pelas outras pessoas, deve tomar um cuidado muito grande, porque você deixa de estar em comunhão com Deus para se colocar numa certa sintonia com as outras pessoas. Então, a esmola, a oração e o jejum são os três pilares importantes da Quaresma, mas devem ser vividos na comunhão com o Pai. Queria ainda destacar duas frases maravilhosas ainda da liturgia da palavra dessa quarta-feira de cinzas. Primeiro é da primeira leitura, tirada do profeta Joel, uma leitura bastante forte, causa impressão quando ouvimos essa leitura, mas o profeta diz: rasgai o coração e não as vestes. Mais uma vez em sintonia com o Evangelho. A veste é o exterior, o coração são as nossas decisões, é aquilo que se passa dentro de nós. Então, que a gente procure a conversão do interior, a conversão da nossa vida, e não simplesmente mudar algumas coisas exteriores para ser observado pelas outras pessoas. Para você que talvez esteja desanimado na sua vida de fé, para você que talvez esteja distante da própria prática da vida de fé, e para cada um de nós que no dia a dia vamos acumulando diante do Senhor tantas coisas que vão se empilhando, avolumando, e às vezes a nossa caminhada vai ficando um pouco enfraquecida. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é um grande chamado para cada um de nós. São Paulo diz: deixai-vos reconciliar com o Senhor. Olha que maravilha. O Senhor quer colocar a nossa vida no seu devido lugar. Eu gosto muito do verbo reconciliar. Na sua etimologia ele significa colocar as coisas no devido lugar. Às vezes no dia a dia, a nossa casa, as nossas escolhas, tudo vai ficando um pouco fora do lugar. Reconciliar é reorganizar a nossa vida. É reorganizar o conjunto das nossas decisões. Nós iniciamos com essa quarta-feira de cinzas o tempo da Quaresma.
Espero que ao longo de toda essa caminhada possamos compartilhar os ensinamentos bíblicos, tudo aquilo que a gente vai vivendo, tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Te peço, por favor, deixe um comentário no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Uma abençoada quaresma para você e para a sua família, que seja um tempo de rasgarmos o coração e não simplesmente as nossas vestes. Que vivamos a quaresma para nos encontrarmos de maneira ainda mais real, mais verdadeira com o Senhor, e não apenas para sermos vistos pelas pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe, Santa Quaresma.